Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de qual momento você está ouvindo esse podcast. O podcast semanal de história da igreja. Um podcast onde vemos batalhas para manter intacto o evangelho que Jesus pregou há 2000 anos atrás. Uma história repleta de grandes homens e mulheres que foram perseguidos, presos para preservar a mensagem de Deus. No podcast de hoje, vamos falar sobre a história de Hilario de Poitiers, um bispo que viveu no 4º século da igreja. Mas, antes de entrar nesse assunto bem biográfico, preciso dar os nossos avisos. Nosso podcast semanal será lançado toda sexta-feira ao meio-dia, pelo horário de Brasília, em todas as plataformas de áudio. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, @teologia.com. E agora chega de enrolação e bora ver a história de um exilado. Nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontrando-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império, decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Parece-nos justo que todos, os cristãos inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Assim, qualquer divindade que no céu morar, ser-nos-ás, propícia a nós e a todos os nossos súditos. Sim, você acabou de ouvir um trecho do Edito de Milão. Antes de mais nada, é bom entender que neste podcast nós não falaremos sobre a igreja primitiva, mas daremos um salto diretamente à igreja imperial, lá no século IV, após o governo de Constantino. Durante o 2º século, a igreja cristã experimentou momentos de paz e perseguição. Embora não fossem perseguições contínuas, e sim em determinados momentos, as perseguições foram duras, lideradas pelos imperadores Décio e Valeriano. Lembrando que aqui a gente está falando somente do 2º século, ok? Logo, a perseguição foi interrompida por um momento de paz, todavia no final do 2º século, despertou a última e mais sangrenta perseguição sobre Diocleciano. No entanto, como a igreja primitiva, a igreja perseguida por Roma se tornou a religião do Império Romano. É que o pulo do gato, e o gato aqui é Diocleciano, dividiu o império numa tetrarquia. Vitória do céu, o que é isso? Calma aí que eu já vou explicar, mas pega a caneta e o papel, pois será preciso desenhar. A tetrarquia basicamente funcionava assim. 2 imperadores compartilhavam o título de Augusto, e cada um tinha abaixo deles um César. O plano era que o César sucedesse o Augusto no trono. Você precisa muito entender essa parte aí, ok? Agora, em prática, Diocleciano, o imperador que falamos que foi responsável pela mais brutal perseguição, foi eleito Augusto no Oriente, e seu César era Galério. Já no ocidente, quem era Augusto era Maximiano e o seu César era Constâncio. No fim, Galério irá suceder Diocleciano e Constâncio a Maximiano. Só que na política nem sempre acontece como planejado. E de forma resumida para você entender, Diocleciano começou a ficar bastante doente e foi obrigado por Galério, seu César, a abdicar o seu governo. Assim, iniciada a guerra entre os Césares, Severo se suicidou, Magêncio assumiu o poder na Itália e Licínio foi feito César no Oriente. Com a morte de Galério, o império passou a ser governado por Licínio, Constantino e Magêncio. Eu sei, é uma confusão total, eu tive que desenhar no papel para conseguir entender essa confusão, mas chegamos a uma parte de extrema importância, então presta muita atenção. Em 312 d.C., Constantino invadiu Roma de Magêncio e derrotou na ponte de Milvia. Constantino marcou aliança com Licínio, que não era a favor da perseguição aos cristãos e queria que fosse devolvido às igrejas, os cemitérios e as outras propriedades que haviam sido confiscadas pelos imperadores anteriores. Então, a partir de 323 d.C.,
Constantino e Licínio governaram Roma e a partir de 324, Constantino passou a ser o único senhor de todo o império. Em fevereiro de 317 d.C., foi assinado o Edito de Milão, que marcou o fim da perseguição aos cristãos. Logo mais à frente, em 27 de fevereiro de 380 d.C., o imperador Teodósio promulgou o Edito de Tessalônica, oficializando o cristianismo como a religião do Estado. Ou seja, através de Teodósio, o cristianismo passou oficialmente a ser a religião do Império Romano. Por ora, basta saber que através de Constantino, o cristianismo alcançou a sua liberdade. Além desses feitos, Constantino procurou restaurar o velho império sobre base do cristianismo e mandou construir uma nova Roma chamada Constantinopla. Agora sim, depois de aprender todo o contexto histórico e de como o cristianismo conseguiu sua liberdade, falaremos do nosso querido apologista francês Hilario de Poitiers. Lembrando antes de tudo aqui, de começar a falar sobre ele, que sim, nós iremos abordar em outros podcasts os detalhes dos assuntos acima. Hilario irá nascer em 300 d.C., ou seja, ele viveu sim durante o caos do governo de Diocleciano e seus sucessores. Viu Constantino subir ao poder e, abre aspas, acabar, fecha aspas, com a perseguição aos cristãos. Frisei aqui as aspas, pois o nosso apologista irá sofrer uma pequena perseguição sobre o imperador Constantino. Hilario foi bispo de Poitiers, localizado no centro-oeste da França, e foi um grande defensor da fé ortodoxa. Ele vem de uma família pagã, recebendo educação em filosofia e retórica, a tão conhecida arte do falar. Em 347 d.C., Hilario renunciou sua vida pagã, se encarregando ao estudo das escrituras, onde encontrou a verdade que ele tanto procurava. Assim, com o seu grande zelo pela fé e por sua excelente educação e capacidade de liderança, foi considerado um importantíssimo teólogo latino no auge da controvérsia ariana. Abrindo um parênteses aqui sobre o arianismo para você não ficar perdido, Ário, presbítero de uma paróquia em Alexandrina, começou a ensinar que houve um tempo que Cristo não existia, mas que foi criado assim, tipo, do nada, e era filho de Deus por adoção, não por natureza. Essa heresia foi tão forte que causou uma crise na igreja de Alexandria e acabou envolvendo quase todo o cristianismo. Depois dessa informação gratuita para você dominar a história, voltamos a Hilario, que também é conhecido como Atanásio do Ocidente por conta de sua defesa da doutrina ortodoxa. Em 347 d.C., ele se converte e em seguida, 3 anos depois, ele foi escolhido como bispo de Poitiers. Só que se você achou que seria somente paz agora para Hilario, você se enganou grandemente. Como diz o tio Ben, o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Em 350 d.C., Constâncio II, o imperador, havia banido Atanásio de Alexandria, outro apologista cristão, por causa de sua defesa no Concílio de Nicéia. O imperador queria a condenação de Atanásio, que ele conseguiu facilmente por ser imperador, mas tiveram pessoas que defenderam Atanásio e uma delas era sim Hilario. Logo, o imperador ordenou Hilario assinar a condenação de Atanásio, mas ele se negou e acabou sendo, em 357 d.C., banido para a Frígia, na Ásia Menor. Durante os 3 anos do exílio, ele escreveu diversas obras, uma delas a mais consagrada, chamada Sobre a Trindade. Essa obra foi considerada uma poderosa defesa da divindade de Cristo e da Trindade. Em 360 d.C., Hilario foi devolvido à Gália e 1 ano depois reassumiu o bispado. Trabalhou arduamente para consolidar uma igreja e um estado ortodoxo. E por fim, foi considerado um dos doutores da igreja. Hilario falece por volta dos anos 367 e 368 depois de Cristo. Então, estamos chegando ao final de mais um podcast. Esse nosso podcast foi um tanto curtinho,
mas eu espero de coração que você tenha gostado do assunto que foi abordado hoje. Não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você gosta e faz uma coisa. Tira um print aí do seu celular ou uma foto de você escutando esse podcast e nos marca lá no Insta. E se você quiser, grave os stories ou até mesmo um Reels sobre o assunto e nos marque. Os melhores a gente vai estar compartilhando. Não se esqueça de nos seguir lá no nosso Instagram, @teologia.com1, e sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas por lá. Caso você esteja ouvindo aqui no YouTube, deixe aqui as suas dúvidas, seus comentários, ou até mesmo se você tem alguma sugestão de podcast aqui pra gente estar dando uma olhada e trazer futuramente. Semana que vem tem mais podcast pra você dominar a história. Um beijão, leia a Bíblia, leia bons livros e falou!